Abra a tua Bíblia comigo, por gentileza. Em segundo livro dos reis de Israel, segundo Reis, capítulo 6, verso 8 em diante. Segundo Reis, capítulo 6, verso 8. Segundo Reis, capítulo 6, verso 8 em diante, diz assim: O rei da Síria estava em guerra contra Israel, e em conselho com seus oficiais disse: Em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: Evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado e de que o havia avisado. E assim se salvou mais de uma ou duas vezes. Verso 11. O rei da Síria ficou angustiado com esse incidente. Então chamou os servos e perguntou: Vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Verso 12 diz: Um dos servos respondeu: Ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Então o rei disse: Vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei, dizendo: Ele está em Dotã. Verso 14. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. E ali chegaram de noite e cercaram a cidade. Verso 15. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: Ai, meu senhor, que faremos? Então ele respondeu: Eliseu, não tenha medo, porque são mais os que estão conosco. Eu vou dizer de novo: porque são mais os que estão conosco. Eu estou dizendo mais uma vez porque eu creio que Deus trouxe pessoas para ouvir isso. Não tenha medo, porque são mais os que estão conosco dos que estão com eles. E verso 17, o último dessa primeira leitura, dizia: Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O tema da mensagem de hoje, pode colocar para mim, por gentileza, Gá? O tema dessa mensagem de hoje, eu quero que você repita comigo, diga assim: o agir de Deus em minha casa. Você crê que 2026 é ano de agir de Deus na sua casa? Estou sentindo de orar mais uma vez. Pai, o Senhor é dono da casa, o Senhor é dono do culto. Como eu dizia para o Senhor antes de vir para cá, e como foi bom aqueles minutos que eu passei ali com o Senhor antes de sair de casa. Ali no meu quintal, olhando para o céu, e a presença do Senhor veio tão abundante sobre mim naquele lugar, sentado num banquinho do lado de fora de casa. Pai, a única coisa que eu te peço é: faz aqui o que o Senhor fez comigo ali. Faz nesse ambiente, ou traz para esse ambiente a mesma glória, a mesma presença que eu senti sentado no banco da minha casa. Como eu te disse, Pai, eu sou só um instrumento. E como instrumento, por mais afinado que ele possa ser, por mais preparado que ele possa estar, por mais que o seu som seja muito belo, mas um instrumento não toca sozinho, ele precisa ser tocado por alguém. É por isso que a honra nunca será do instrumento, mas do tocador. E é por isso, Senhor, que eu te digo: a glória é tua, usa-me. Eu sou só um instrumento, me toca, me usa nessa noite.
Senhor, eu sei que eu não posso fazer nada ou pouquíssimo por qualquer um que aqui está, mas eu sei que se sua glória vier, eu sei que ela já está entre nós. Eu sei que se o Senhor resolver tocar vidas aqui nessa noite, essas vidas nunca mais serão as mesmas. Eu sei que se o Senhor decidir tocar e transformar a vida de alguém, se o Senhor resolver, o Senhor pode substituir a tristeza por alegria nessa noite. O Senhor pode tirar a depressão e trazer uma esperança e uma paz que não se sente e não se compra em qualquer lugar. Eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode operar sinais nessa noite, pois o Senhor tem poder para isso. Mas é por isso que eu te digo mais uma vez, eis-nos aqui. Eu sei que não apenas eu, mas tem muitos corações aqui sedentos por tua presença. Eu sei que tem muitas pessoas que vieram aqui nessa noite, e eu sinto isso, que vieram dizendo no caminho, seja a pé, seja de carro, de moto, mas vieram para cá dizendo: Senhor, fala comigo. Senhor, eu quero sentir a tua presença. Senhor, eu preciso de um toque do Senhor. Então essa oração já é uma resposta para alguém, Senhor. O Senhor está dizendo: eu estou aqui para te tocar, eu estou aqui para te curar, eu estou aqui para te transformar, eu estou aqui para te renovar. Você veio aqui para não sair o mesmo que entrou por essas portas. Mas para isso também, Senhor, eu clamo, e agora como profeta, na autoridade de Cristo Jesus, eu declaro repreendido agora em nome de Jesus toda ação do demônio, toda ação do mal e do inferno. Pai, em nome de Jesus, tudo que quiser tirar de nós todo o nosso coração e atenção nesse ambiente, tudo que quiser atrapalhar no Senhor e distrair-nos, em nome de Jesus, esteja repreendido agora. Pai, que o nosso coração, mente esteja atento e preparado para receber a boa semente da Tua Palavra, pois eu sei que a Tua Palavra tem poder para transformar. A Tua Palavra, como diz Hebreus, é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela divide ossos de medula. O Senhor é poderoso para transformar e curar alguém através da Tua Palavra hoje. Então fica à vontade aqui, é o que eu te peço e te agradeço. Quem crê comigo, diga amém. Amados, esse texto é um texto de certa forma conhecido, mas eu sei que não para todos, então eu vou tentar resumi-lo. Nesse tempo, a Síria, ela sobreveio a Israel. Então Israel está vivendo ali um tempo bastante difícil da sua história, mais um deles. E a Síria, governada por um rei chamado Ben-Hadad, ela sempre tentava tomar coisas, ela tentava fazer, ela tentava oprimir o povo. E mediante a isso, o rei Ben-Hadad começa a definir lugares. Ele percebe que Israel está crescendo, como sempre, porque mesmo na pressão, Israel crescia. E eu quero profetizar que mesmo na pressão você vai crescer. Que mesmo que esse ano de 2026 não seja dos mais fáceis, você vai continuar crescendo, você vai continuar evoluindo, você vai continuar desenvolvendo, porque a bênção de Deus está sobre a tua vida, porque a promessa de Deus está sobre a tua casa, a tua família. Mas aí o rei Ben-Hadad começa a dizer assim: a gente precisa destruir esse povo, a gente precisa entrar em conflito com eles. Mas para isso, o rei da Síria, desse país, desse governo tão poderoso, eles eram muito fortes belicamente falando, eles eram muito fortes em questão de exército e principalmente estrategicamente. Então o rei Ben-Hadad, ao que tudo indica, ele preparava suas missões ali, deitado na sua câmara, né, na sua cama, no seu quarto, e ele ia projetando: amanhã nós vamos para tal lugar, nós vamos preparar tal emboscada para Israel. E é nesse contexto que Deus, enquanto Ben-Hadad está projetando ali, preparando ali emboscadas, Deus está falando ao profeta Eliseu: profeta, avisa o rei de Israel que não passe por tal caminho, porque lá haverá uma emboscada do rei da Síria. Não vá para tal caminho, porque lá está o exército da Síria preparado para destruí-los. Então não passem por determinados caminhos. Quem me entende até aqui, diga amém. E é nesse contexto que Eliseu, o profeta, vai dizer ao rei de Israel: não passe por esse caminho, não vá por tal caminho. E eles obedecem, entendendo a voz de Deus através do profeta. E portanto eles não caíam nessas projeções, nesses projetos, nessas armadilhas do inimigo. E aí o rei Ben-Hadad em algum momento começa a se perguntar, Alexandre, para eles assim: viu, tudo que a gente planeja, sabendo o caminho dos israelitas, sabendo por onde eles passam, sabendo por onde eles levam o seu gado, sabendo por onde normalmente eles caminham, a gente projeta tudo, a gente faz tudo certo, mas de repente não dá certo.
A gente projeta tudo, a gente planeja tudo, mas de repente eles não chegam no caminho que a gente esperava que eles chegassem. Eles não vêm pelo caminho que normalmente eles viriam. O que é que acontece? Aí o rei Ben-Hadad diz assim: será que há algum entre nós que é um traidor? Quem que é do nosso lado, que está do lado do rei de Israel? Quem que deveria estar do nosso lado, mas está contando para o rei de Israel os nossos projetos? Mas aí então alguém consciente do poder de um profeta vai dizer assim: não, rei, não tem nenhum traidor aqui não. O problema é que Deus fala dos teus segredos que o Senhor fala na cama para o profeta que há em Israel chamado Eliseu. Enquanto o Senhor está pensando nos planos aqui para destruir Israel, existe um Deus protegendo Israel através do seu profeta. Ei, eu quero dizer que Deus levantou profetas para proteger o seu povo ainda nesse tempo, que Deus está levantando sacerdotes para proteger o seu povo nesse tempo. E aí é mediante essa realidade que nós chegamos nesse texto, e o finalzinho dele vai dizer que o rei então diz assim: então vamos cercar esse profeta, vamos achar onde ele está e vamos prendê-lo, para que ele não mais instrua o povo de Israel. E aí eles descobrem que ele está em Dotã, e eles vão até a cidade de Dotã com carros e cavalos, e eles cercam a cidade de Dotã, onde era a moradia do profeta Eliseu e o seu moço, seu servo, seu jovem aprendiz. E nesse contexto que nós lemos, vai dizer que em determinado dia, depois que eles cercaram a cidade, se levanta esse jovem. E quando ele se levanta, ele olha e percebe que existe um exército cercando toda a sua casa, cercando na verdade toda a entrada da cidade. E imagine o tamanho desse exército para cercar toda a cidade de Dotã, mesmo que fossem cidades pequenas, mas imagine o tamanho desse exército. E aí ele vai acordar o profeta desesperadamente, dizendo: profeta, ai meu senhor, existe um exército em volta da nossa casa, existe um exército em volta da cidade, não tem como fugir. Aí o profeta diz assim: fica tranquilo, maior é aquele que está conosco, maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão contra nós. Resumido, eu quero começar essa mensagem dizendo assim, eu quero que você repita comigo, diga: a pressão é o que revela a minha fé. Provérbios 24:10 vai dizer isso: se no dia da angústia te mostrares fraco, então a tua força será pequena. Preste atenção nisso. Tem uma canção bem antiga que a gente canta que diz: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. E a gente vai cantar rompendo em fé. E é lindo de cantar isso, né, irmão? Mas viver isso não é tão fácil, né? Porque a verdade é que a nossa fé é provada pelo fogo. A nossa fé é provada pela pressão. A nossa fé é provada quando as portas se fecham. A nossa fé é provada quando a doença chega. A nossa fé é provada quando tudo parece ser contrário à nossa realidade, natureza ou naturalidade. Então a gente olha e fala assim: não tem mais para onde correr. Ali é a hora da gente confiar. Então eu vim aqui nessa noite e por isso que eu quero falar um pouco sobre esse tema, e eu quero que você me acompanhe. Ainda com a tua Bíblia aberta, a gente vai trazer esse contexto parte a parte para que a gente possa aprender um pouco nessa noite. Começando pelo verso 8, onde vai dizer: o rei da Síria estava em guerra contra Israel e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Então tudo começa com essa situação, com essa circunstância. Eu quero fazer um teatro rapidinho para você gravar. Eu preciso de 3 homens aqui que possam me ajudar. Pastor Christian, na hora. Isso que é. Vai lá, mais 2 homens. Fica tranquilo, ninguém vai precisar decorar nada. É bem simplesinho, bem simples. Aí, pronto. Foi? Olha, veio até mais agora. Deu 3, então tá bom. Vamos lá. Vem aqui, meu irmão, vem aqui. O senhor vai ser Eliseu. Fica aqui para nós, em cima do altar. Pode cair lá no cantinho, perto do painel. Isso. Quem que vai ser Ben-Hadad, o rei? Minha mãe mandou, pode ser? E você será um chefe do exército. Desce um pouquinho lá, Tom, por favor. Pode ficar aqui mesmo, pastor. Então imagine nessa cena, irmão. Vamos lá, vem aqui mais no centro aqui, pastor, porque daí o pessoal que está na live também consegue visualizar bem. Então imagine aqui que o pastor Christian é Ben-Hadad, o rei da Síria. Imagine que o Tom aqui é o chefe do exército da Síria. Então imagine que aqui o rei da Síria, ele vai para o seu aposento. No final do dia, como todo mundo, no momento de descansar. Mas o rei da Síria, ele é perseverante. Ele é alguém que é igual ao inimigo, né, irmão? Se a gente pode achar uma qualidade no diabo, é que ele é perseverante. Ele é tudo de ruim, mas uma coisa, ele é perseverante. Ele não desiste fácil.
E aí então o rei da Síria, Ben-Hadad, ele está dizendo assim: como que eu posso destruir Israel? Vamos lá. Como que eu vou destruir Israel? Já sei. É isso, irmão, já pegou, viu? Gente que está acostumado, né, irmão? Ator, assim, gente que... É outro nível, irmão. O problema só depois é quanto que vai ficar esse teatro. Vamos lá. Aí, o rei está lá, está projetando, está imaginando. Olha, Israel vai por aqui, eu vou pensar, eu vou colocar o exército e tal. Aí o que acontece? O rei da Síria acorda pela manhã, ele já fez todo o rascunho. Servos, está pronto aqui, é assim que vocês vão pegar o povo de Israel. Isso. Aí eles começam a discutir. Imagina que eles estão lá discutindo, ele está explicando, e ele está montando tudo ali, está tudo explicando. Agora preste atenção, deixa eles lá conversando, preste atenção aqui agora. E aqui longe da realidade de Ben-Hadad, não tem nada a ver com a Síria. Mas em Israel tem um homem chamado Eliseu, o profeta. E agora o profeta Eliseu está lá no seu quarto. O profeta Eliseu nem imagina o que está sendo projetado, programado, as armadilhas que estão sendo projetadas ali naquele quarto. Mas de repente Eliseu, que é íntimo de Deus, começa a ouvir uma voz dizendo assim: Eliseu, fala, Senhor. Eliseu, o rei da Síria, Ben-Hadad, está projetando destruir Israel através de tal caminho. Fala para o rei de Israel não ir por aquele caminho. Sim, Senhor. Aí imagine que agora Eliseu vai até o rei de Israel. Precisaria ter mais um, mas vamos, eu sou o rei de Israel. E aí Eliseu chega até o rei de Israel e começa a falar assim: Rei, não vá por tal caminho, pois Deus me revelou que o rei da Síria quer te destruir por aquele caminho. E o rei de Israel, entendendo isso, obedece. Irmãos, aqui é um simples exemplo e um teatro muito simples. Mas eu quero que você entenda uma coisa que é espiritual, isso que eu estou fazendo. Pode ser que o inimigo, e pode ter certeza que está, o inimigo, o inferno, está todos os dias tramando a nossa destruição. Vai ser por tal caminho, vai ser por tal brecha, vai ser por tal maneira, vai ser por tal pessoa, vai ser por tal oportunidade, vai ser por tal tentação. Sabe quem tem intimidade no que está ouvindo? O Espírito Santo dizendo lá no seu quarto: fica tranquilo, pois eu estou com você e eu já te livrei do mal. Não vai por tal caminho. Cuidado com essa brecha, cuidado com essa tentação. Parece bom, mas não é o inimigo que vai tentar te destruir. Ei, eu quero profetizar sobre pessoas que estão aqui nessa noite. Continua atento à voz de Deus, porque Deus está te guardando, Deus está te livrando. Deus não te deixará cair no caminho que o inimigo quer te destruir, pois Deus é aquele que sustenta os teus passos. Deus é aquele que te guia e te protege. Deus é aquele que te guarda. O Deus de Israel não dorme. O Deus que te guarda não dormita. Ele é o teu Deus. Obrigado, gente. A verdade é que em 2026 vai ter um inimigo tentando me destruir, te destruir. Mas em 2026 também haverá um Deus me livrando de tudo aquilo que o inimigo tentar contra mim. E aí então nós passamos um pouco mais a leitura e vamos para o verso 11, onde o rei da Síria vai ficar angustiado e dizer: tem algum traidor no meio de nós. Mas então alguém diz assim: não é traidor, é um profeta do outro lado. Eu conto uma história, talvez eu já tenha contado aqui, mas eu vou repeti-la, de alguém que fazia trabalhos em encruzilhadas, em lugares, e trabalhos contra certa família, ou pelo menos foi para fazer um trabalho contra certa família. E de repente essa pessoa que já tinha uma certa experiência em trabalhos assim, macumbaria, feitiçaria, vai começar esse trabalho, vai preparar tudo como sempre fez e vai começar aquele trabalho, mas vai perceber que não conseguiu incorporar o espírito que esperava, não conseguiu fazer aquilo que costumeiramente faria, e que percebeu também que com o passar do tempo não fez efeito aquele trabalho.
E aí ele vai voltar outra noite mais e outra noite mais, até que uma noite ele, já cansado de fazer aquele mesmo trabalho contra aquela mesma família, vai perguntar para certa entidade, para certo demônio, por que não está dando certo? Eu estou fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito que eu sempre fiz e sempre tive sucesso. Por que dessa vez não está acontecendo? Aí então esse demônio mostrou uma senhora para ele. E essa senhora estava de joelhos. E ele diz assim, essa senhora é a avó dessa família. E essa avó está de joelhos todas as noites por essa família. E enquanto essa senhora estiver de joelho por essa família, não tem trabalho que pegue. Ei, eu quero dizer para pessoas que estão aqui hoje, que estão desconfiadas que a sua oração não está fazendo efeito. A tua casa está de pé por causa dos teus joelhos dobrados. É porque tem profeta dentro da tua casa. A tua empresa ainda está de portas abertas porque tem profeta orando pela tua empresa. Ei, eu quero declarar em nome de Cristo Jesus, 2026, você vai ver Deus agir de forma mais extraordinária. Porque Deus vai te mostrar livramentos que Ele tem dado para você e para a tua casa por causa da tua fé, da tua oração, da tua prática de fé. Continua orando, irmão. Fala para quem está do teu lado, continua orando. Pois a tua oração tem muito efeito. Aí o verso 13 em diante vai dizer assim: então o rei disse, vão e descubra onde ele está. Então o rei Ben-Hadad descobriu, tem um profeta do outro lado. E como tem um profeta do outro lado, não adianta eu continuar tentando destruir o rei com um profeta contando tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu planejo. Então, para resolver o problema, para destruir a nação, eu preciso primeiro prender o profeta. Eu não sei quantos entenderam, mas eu vou repetir. Satanás sabe que às vezes para destruir uma família, primeiro precisa derrubar o profeta. Deus está dizendo assim, continua de pé, porque se você cair, cai muita gente contigo. Continue em intercessão e oração e santificação e consagração, porque enquanto você estiver de pé, a tua casa vai continuar de pé. O rei Ben-Hadad entendeu, não adianta tentar ir contra uma nação, primeiro eu preciso prender o profeta. E aí é nessa circunstância que ele diz assim, descubra onde está o profeta, descubra onde está Eliseu. E alguém diz assim, Eliseu está em Dotã. Aí ele fala assim, então agora pega o exército inteiro, carros e cavalos, cerca a cidade, prende o profeta e traz para mim. E é nessa realidade que às vezes eu me pergunto, irmão, porque Deus parece que Ele tem bom humor, não parece? Porque o mesmo profeta que revelou para Israel, para o rei de Israel, cada caminho que o rei Ben-Hadad planejava e projetava contra a nação, é o mesmo profeta que não ouve de Deus assim, se prepara, porque estão vindo contra você agora. Vou repetir, o mesmo profeta Eliseu que ouve todas as noites, viu? Não deixa Israel ir por tal ou tal caminho, porque o rei Ben-Hadad preparou emboscada e eles serão mortos. Então não vão por tal caminho. Mas é o mesmo Deus que fica em silêncio quando estão indo contra o profeta. Você já parou para analisar como às vezes a nossa vida é um pouco assim? Às vezes a gente ora por cura e muita gente é curada, mas de repente a gente está doente. A gente profetiza bênçãos e portas abertas sobre a vida de alguém, a porta se abre e a pessoa conta o testemunho, mas de repente a porta se fecha na nossa história. É quando de repente a gente está declarando sucesso, bênção, prosperidade na vida de pessoas, isso está acontecendo, Deus está prosperando vidas, mas nós estamos vivendo um momento de escassez. É quando nós estamos declarando esperança na vida de tanta gente, mas de repente chega para a gente uma notícia desesperadora. Sabe por quê? Porque profetas não são isentos de pressões. Eu estou dizendo para pessoas que entraram aqui por essas portas, dizendo eu quero ser e eu serei e eu continuarei sendo o sacerdote, o profeta da minha casa. Só que preste atenção, às vezes Deus vai livrar todo mundo da tua casa, mas não vai livrar você de algumas provas.
E aí você vai perguntar assim, pastor, isso não faz sentido. Eu sei, às vezes parece não fazer, mas eu vou te explicar o porquê. Existe um propósito. Preste atenção nisso, quando o exército cerca toda a cidade de Dotã, o profeta Eliseu poderia entrar em crise. O profeta Eliseu poderia dizer assim, por que todos foram livres através de mim, mas eu estou cercado? Por que todos foram livres quando Deus me declarou a palavra, me deu o direcionamento e trouxe livramento sobre a nação, mas sobre mim Deus não trouxe? Por que isso está acontecendo comigo? Mas não é assim que Eliseu age. E sabe por que Eliseu não age assim? É lógico que não estava esse texto na época. Jesus viria muito depois. Mas eu quero trazer esse conceito de Cristo para nós aprendermos também com Eliseu. Em Filipenses capítulo 2, versos 5 ao 9. Coloca para mim, Gá, por favor. Filipenses 2, 5 ao 9. Vai dizer assim: tenham em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a todo custo, ou a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Pode falar, assumindo a forma de, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana. Verso 8. Ele se tornando-se obediente até a morte de cruz. Pastor, eu ainda não entendi, eu vou te dizer. Profeta é aquele que entende que é melhor o livramento do outro do que o do seu próprio livramento. O profeta verdadeiro, aquele que Deus levanta numa geração, é alguém que vai dizer assim: eu estou orando, eu estou intercedendo e eu quero a minha nação livre, eu quero o meu país livre, eu quero a minha cidade livre, eu quero os meus amigos livres. Se eu precisar ser cercado, não tem problema, eu confio no Deus que eu conheço. É Jesus Cristo nos dando uma lição, e através do profeta Eliseu também uma lição. Preste atenção nisso. Se você esquecer de tudo dessa palavra, guarde isso. Não tente encontrar justiça em comparação da sua vida com outras pessoas. Vou repetir. Não tente encontrar justiça em comparação da sua vida com outras pessoas. Você já viu gente que tenta encontrar justiça da sua vida com os outros? Mas por que por tal pessoa parece mais fácil? Por que parece que para tal pessoa é mais simples? Mas por que tal pessoa nasceu assim? Ah, mas por que tal pessoa tem um casamento desse jeito? Mas por que tal pessoa tem tal trabalho? Mas por que tal... Irmão, você é você, outra pessoa é outra pessoa. Quem aqui nunca ouviu do pai e da mãe, você não é igual a todo mundo? Quem já ouviu? Quem já falou, pai e mãe já falou? Ah, mas todo mundo faz assim. Aí o que a gente fala pro filho? Você não é todo mundo. E a gente ouve isso, mas às vezes a gente tem dificuldade de aprender isso. Eliseu poderia dizer assim: o Senhor livrou todo mundo, menos eu. É porque todo mundo é todo mundo, Eliseu é Eliseu. Ei, eu estou dizendo para pessoas aqui, a tua história não é a história desse irmão que está do teu lado, é a tua história. As lutas que o teu irmão enfrenta não são as tuas lutas, e as tuas lutas não serão a do teu irmão. Cada um tem a sua própria luta, o seu próprio processo, o seu próprio propósito, e a gente tem que olhar para a nossa vida e dizer: Senhor, eu confio que o Senhor está fazendo, eu confio a maneira como o Senhor está agindo. Eu não sei porque para mim é diferente do que para os outros, mas o Senhor está escrevendo a tua história na minha vida, e eu confio nos teus propósitos para mim. É o profeta Eliseu, irmão. Não tem crise. Por que o Senhor livrou todo o povo e na minha vez eu estou cercado? Não tem crise. Eu sei que o povo é o povo, eu sei que eu sou eu. Eu sei que Israel é Israel, eu sei que eu sou o profeta Eliseu. Se o Senhor quis que o Ben-Hadad me cercasse, o Senhor tem um propósito para esse cerco. Ei, eu quero dizer para alguém que talvez estava se comparando demais e se chateando demais pelas comparações. Chega de se comparar com a vida dos outros. Ei, enxergue Deus na tua vida e na tua história. Enxerga o propósito de Deus para a tua vida e para a tua história. Por que parece que para mim é mais difícil? Eu não sei, mas enxergue Deus na tua vida e na tua história. Mas por que para minha família parece mais difícil? Eu não sei, mas Deus está escrevendo um propósito próprio para a tua casa, para a tua família, para a tua vida. Enxergue Deus na tua história, irmão, não na história dos outros. Hoje a gente vive essa geração da internet, que parece que eu tenho que viver o que todo mundo vive, eu tenho que postar o que todo mundo posta, eu tenho que sorrir como todo mundo sorri. E não é assim. Cada um tem sua vida, cada um tem o seu casamento,
Cada um tem sua família. Cada um tem sua maneira de cuidar dos filhos. Cada um tem a sua forma de pensar. Oh, querido, seja livre da comparação. Enxerga Deus na tua história. Enxerga Deus na tua história. Se o profeta Eliseu começa a se comparar, ele ia ficar depressivo. Por que Deus livrou todo mundo menos eu? Mas não tem depressão, não tem crise. É Eliseu dizendo, eu sei quem eu sou, eu sei para que Deus me chamou, eu sei quem está comigo, eu sei quem vai me livrar desse exército. Eu sei quem é Deus na minha história. E aí os versos 15 ao 17 para a gente encerrar e orar. O servo do homem de Deus se levantou bem cedo. E eu quero já também abrir um parênteses aqui. Talvez muitos leiam essa passagem e digam assim, aí está como servo do homem de Deus, mas eu já sei quem é, Geazi. Provavelmente não seja, amados. E eu vou te dar algumas possibilidades, ou por que eu acredito que não seja. Capítulo anterior tem a cura de Naamã, pelo próprio profeta Eliseu. 2 Reis, capítulo 5. E ao final dessa cura, se você conhece o texto, você sabe que Naamã vai voltar à casa de Eliseu, depois de se banhar por 7 vezes no Rio Jordão. E quando ele volta limpo, curado, ele volta cheio de ofertas, cheio de ouro, cheio de roupas, cheio de coisas. E ele vai oferecer isso ao profeta. E o profeta diz assim, eu não quero nada, pode ir embora. E quando ele sai, vai dizer que Geazi, aí sim, ainda era Geazi, o servo do profeta Eliseu, vai correr até Naamã. E quando ele corre até o profeta Naamã, ele vai falar assim, não, meu pai, meu senhor, né, o profeta, ele se enganou, pensando bem, a gente quer sim as roupas, a gente quer sim o que o senhor pode doar. E ele recebe. E quando ele recebe, ele chega escondido diante do profeta, quietinho. Sabe quando a gente apronta e o pai e a mãe, a gente quer que o pai e a mãe não saibam, e a gente entra quietinho em casa, e a gente tenta esconder. Sabe aquele boletim da escola que você está envergonhado? E aí você chega, você põe na mochila, bem no fundo da mochila, assim, para a mãe não encontrar. Mas fala sério, sempre encontra, não encontra? Vai lá, vamos lá. Encontra, não encontra? A mãe e o pai sempre descobrem, não descobrem? Irmão, se mãe e pai descobrem as nossas... Qual que é a expressão? Peripécias? Artes? Obrigado, pastor. Você acha que vai esconder de Deus e do profeta, irmão? Se pai e mãe sabem quando a gente apronta, você acha que Deus e o profeta não vai saber? Por que eu estou dizendo isso? Porque isso aqui não é para a gente sentir peso, mas para a gente entender a responsabilidade. O céu está vendo tudo que a gente faz. O céu está enxergando tudo que a gente faz. Como isso nos afeta? Saber que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, por onde eu ando, por onde eu caminho, o que eu falo, o que eu penso, como eu sinto. Mas diante disso, o profeta Eliseu vai dizer para Geazi assim, eu sei onde você foi. Não, profeta, o que o senhor está falando? Eu sei onde você foi. E porque você buscou aquilo que eu não queria e eu não pedi para receber. Porque você fez isso escondido, tentando esconder de mim. Agora a lepra que estava em Naamã passou para você. E vai dizer que instantaneamente Geazi fica leproso. Termina o capítulo de número 5 de 2 Reis dizendo, então Geazi ficou leproso e saiu da presença do profeta. O que eu quero dizer com isso? Provavelmente no capítulo 6 não é mais Geazi, o servo do profeta. É um novo servo do profeta Eliseu. Pastor, ainda não entendi por que o senhor trouxe todo esse contexto. Cheguei na onde eu queria chegar. Quando Deus permitiu que a casa de Eliseu fosse cercada, não era para provar nada para Eliseu. Deus já sabia que Eliseu sabia quem Deus era. Não era para que Eliseu tivesse mais certeza ou convicção daquilo que Eliseu já sabia. Eliseu já sabia o Deus que servia. Tanto que em nenhum momento ele entra em desespero. Mas ele diz assim, maior é o que está conosco do que está contra nós. Fica calmo. Mas o servo do profeta, Eliseu, o novo servo do profeta, talvez ainda não conhecesse o Deus que o profeta servia. Sabe por que algumas lutas chegam na nossa casa e a gente está dizendo, eu orei por tanta gente que foi curada, agora a doença chegou na minha casa? Às vezes não é por você, profeta. É por causa daqueles que estão na tua casa que precisam conhecer o Deus que você conhece.
Às vezes a gente não entende mesmo, amados. E não é para entender sempre. Eu quero dizer algo que eu nunca disse nem para o meu pai. Vou dizer isso hoje, ao vivo. Meu pai passou pelo câncer, todos sabem. E quando o tumor chegou, a gente ficou sabendo da notícia. Todo mundo sabe o quão abalado ficamos. E era impressionante como meu pai estava forte. Era impressionante como não abalava. Eu lembro no dia anterior, praticamente ali na véspera da cirurgia, que meu pai estava bem, ficou só eu e ele. Eu ainda tentei especular, falei: pai, mas e aí? Ele falava: tá tudo bem, filho, eu estou tranquilo. Se o Senhor quiser me recolher, Ele vai me recolher, eu sei para onde eu vou. Mas Ele também pode me curar, Ele é Deus. Então eu quero dizer algo, pai, talvez o Senhor nunca pensou dessa forma. O Senhor é Eliseu na nossa vida. O Senhor sempre soube que tinha carros e cavalos de fogo. Mas talvez eu, a Aline, a Bárbara, a Camila, o Evandro, a Hannah, a Luísa, os demais familiares, precisávamos ver os mesmos carros e cavalos que o Senhor sempre acreditou que estavam. Sabe por que algumas coisas chegam na casa do profeta? É para que toda a família e todos aqueles que lá estão comecem a ver o mesmo Deus que o profeta já conhece. Comecem a enxergar os mesmos carros e cavalos de fogo que o profeta já tem a certeza que lá estão, mesmo sem ver. Deus está querendo e Ele vai agir na tua casa em 2026, amado. Talvez através de alguns cercos do inimigo. Talvez sejam necessários. Mas fica tranquilo. Você já sabe que os carros e cavalos estão lá. Maior é aqueles que estão contigo do que aqueles que estão contra ti. Mas preste atenção. Se chegar, ou mesmo que não chegue, a gente vai orar por isso daqui a pouco. Que a gente ore dizendo: Senhor, abra os olhos daqueles que ainda não te viram para que te vejam. Abra os olhos daqueles que ainda não te conhecem como eu já te conheço, para que eles também te conheçam como eu sei que o Senhor é. Abra os olhos dos meus filhos, abra os olhos da minha esposa, abra os olhos do meu marido, abra os olhos da minha família, abra os olhos dos meus amigos, abra os olhos dos meus parentes, para que vejam aquilo que eu já conheço do Senhor. Abra os olhos para que eles percebam que o Senhor sempre esteve ao meu lado. Abra os olhos para que eles percebam que é o Senhor que sustenta essa casa. Abra os nossos olhos para que possamos ver que o Senhor está conosco. Mas amado, é fé. Isso é fé. Por isso nós estamos na quarta da fé. Hebreus capítulo 11, 1 vai definir a fé. Fé, firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das que não se veem. Então dá a impressão que fé é andar no escuro. Mas não é, irmão. Com um texto bem rápido eu encerro com ele e a gente vai orar. Gênesis capítulo 15. Vai dizer que Abraão recebe mais uma vez a promessa de Deus dizendo: farei de ti uma grande nação. Acho que é Gênesis 15 mesmo, deixa eu só confirmar que eu marquei aqui. E aí Abraão vai dizer assim, nem precisa, que eu vou comentando, obrigado. E aí Abraão vai dizer assim: Senhor, mas como que o Senhor diz que eu vou ser descendente, vai ter na minha descendência uma grande nação, mas eu ainda não tenho nenhum filho. Por enquanto Eliezer, o Damasceno, é aquele que vai herdar tudo que eu tenho, que é o meu servo aqui de casa. E aí Deus diz assim: não, eu vou te dar o filho, eu vou te dar a herança. Ei, se Deus promete, Ele cumpre, irmão. Mas aí você conhece esse contexto. Aí vai dizer que Deus faz o seguinte: Abraão, sai da tua tenda, sai debaixo disso que te impede, te limita, e vai lá para fora e olha para o céu e tenta contar as estrelas do céu, se é que podes. Assim será também a tua descendência. Irmão, eu contei e falei isso com a Bárbara antes de vir para cá, estava comentando, que às vezes eu prego lá em casa para a família. Aí eu falei: Bárbara, você já sabia disso? E contei para ela, que vou ser sincero, eu nunca tinha pensado dessa forma, eu nunca tinha entendido assim. Quando eu li esse texto, eu imaginava que Abraão saiu e olhou para o céu e estava cheio de estrela. E aí ele começou a tentar contar. Não é assim que a gente imagina essa cena? 1, 2, daqui a pouco ele está lá, sei lá se ele aguentou contar tudo isso, 100, 200. Até que uma hora ele disse: não dá, é muita estrela. E aí Deus está dizendo: assim será a sua geração, assim será a sua descendência. E a gente glorifica a Deus por isso.
Mas, irmão, o negócio é um pouco mais complexo. Se você continuar o contexto desse texto, vai dizer que Abraão, depois disso, faz uma prova com Deus. Como que eu posso ter certeza que o Senhor fará e cumprirá isso? Aí Deus diz assim, mata tal e tal bicho, reparte eles e deixa aqui, porque eu vou vir com fogo e vou consumir esse holocausto. E aí vai dizer que ele corta tudo e depois ele fica espantando os corvos, os animais, os abutres que tentam vir comer a carne ali que está cortada. Quem está me entendendo, diga amém. E ele vai ficar abanando, ele vai ficar espantando aquilo o dia todo. E vai dizer assim, ao cair do dia, ou ao início da noite, Abraão está com sono, seus olhos estão pesados. Vai dizer que ao cair da noite, vem o fogo e consome aquele holocausto. Que era Deus aceitando a oferta. Mas preste atenção. Abraão está ali, depois de ouvir isso, depois de sair da tenda, olhar para o céu, repartir os animais. E ao final do dia ele está cansado, e aí vem o fogo e consome. Cumprindo aquela palavra. Mas aí agora a minha pergunta é, como que Abraão viu estrelas se ele saiu enquanto ainda não era noite? Que estrelas Abraão contou se ele saiu ainda durante o dia? Isso é fé. Quando Deus tira ele de dentro da tenda e fala, olha para o céu e vê se pode contar as estrelas, assim será sua descendência. Deus não tira ele de noite, Deus tira ele de dia, quando não aparecem as estrelas. Deus está dizendo assim, Abraão, você sabe que de noite vem estrela, não sabe? Sei, Deus. O senhor sabe que as estrelas acontecerão, sim ou não? Sim. Mas você não está enxergando elas, né? Não. Assim também será sua descendência. Você ainda não está enxergando, mas elas já existem. Irmão, isso é fé. Fé não é tentar enxergar algo no escuro. É já enxergar o que Deus ainda não fez, mas vai fazer. Mas vai fazer, mas vai fazer. Ei, Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer, eu estou guardando a tua casa, eu estou guardando a tua família, eu estou abençoando a tua casa, eu sou aquele que sustenta o teu lar e sustentará em 2026. Pastor, eu não estou enxergando, você não precisa enxergar, as estrelas já estão lá. Deus está dizendo, pode olhar para o céu, elas estão lá. Eu não estou enxergando os carros e cavalos de fogo, mas eles já estão lá. Se coloque de pé, eu quero orar por você. Deus, nós estamos aqui diante de Ti. Nós ouvimos essa palavra e nós confiamos nela, nós acreditamos nela. Nós estamos aqui para declarar, Pai, que o agir do Senhor estará e está sobre a nossa casa em 2026. Nós não temos dúvida que sempre foi assim. Mas nós declaramos isso pela fé, crendo, Pai, que mesmo que o inimigo tente nos cercar, mesmo que em alguns momentos nós precisemos passar por alguns cercos do inimigo, algumas situações de pressão, mesmo que a gente tenha que passar por algumas circunstâncias que a gente não espera, parecemos não estar preparados, mas o Senhor já está nos preparando. E o Senhor nessa noite nos faz lembrar e reconhecer, assim como no caso de Eliseu, quando ele se levanta e ele percebe o moço agitado, preocupado, talvez ali desesperado, dizendo, ai meu Senhor, nós estamos cercados, existe um exército do lado de fora, eles vão nos matar, eles vão nos destruir, eles vão nos prender, não tem como fugir. Eliseu respira e diz assim, calma, não tenha medo, maior são aqueles que estão conosco. Oh Pai, o Senhor nos trouxe aqui hoje para encher nosso coração dessa verdade. Muito maior é aquele que está conosco do que aquele que está contra nós. Paulo vai dizer, todas as coisas cooperam. O que diremos para estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tem nada que possa tirar de nós essa certeza e convicção. Não importa a circunstância, não importa o desafio, não importa a dor, não importa a aflição, não importa a notícia que chegue, nós sabemos que os carros e cavalos de fogo estão lá. Nós sabemos que os carros e cavalos de fogo estão lá. O Senhor é um Deus que nos protege, o Senhor é um Deus que é de aliança, o Senhor é um Deus de proteção, o Senhor é o Deus dos exércitos.
Nós não temeremos, ainda que os montes se mudem, ainda que a terra se abale. No céu existe um trono, no céu existe um trono, e dele desce o rio de águas vivas, e ele está ao centro de todas as coisas, pois o Senhor está nele. O Senhor é a nossa certeza e convicção, o nosso fundamento está em Ti, Senhor. Nós cremos, nós confiamos, nós declaramos que o Senhor é tudo para nós, nós confiamos que o Senhor é tudo para nós. Oh, Espírito Santo de Deus, nos dá mais uma vez essa convicção de que o Senhor é poderoso. Você pode declarar isso comigo?